Deus Todo-Poderoso diz: É sempre através do processo de fazer o seu dever que o homem é gradualmente mudado, e é através deste processo que ele demonstra sua lealdade. Assim, quanto mais você for capaz de fazer o seu dever, mais verdades você receberá, e assim também sua expressão se tornará mais real. Aqueles que somente agem sem se envolver ao cumprir seu dever e não buscam a verdade serão eliminados no fim, pois tais homens não cumprem seu dever na prática da verdade e não praticam a verdade no cumprimento de seu dever. Tais homens são aqueles que permanecem inalterados e serão amaldiçoados. Suas expressões não são apenas impuras, mas o que expressam não é nada além de maldade. Colocar seu coração em seu dever e ser capaz de assumir responsabilidade exigem que você sofra e pague um preço. Não basta simplesmente falar sobre isso. Se você não colocar seu coração no seu dever, em vez de desejar sempre exercer esforço físico, então seu dever certamente não será bem feito. Você simplesmente agirá sem se envolver, e nada mais, e não saberá quão bem fez seu dever. Se colocar seu coração nisso, você virá gradualmente a entender a verdade. Se não colocar, então você não o fará. Quando coloca o coração no cumprimento de seu dever e na busca da verdade, você se torna gradualmente capaz de entender a vontade de Deus, de descobrir sua própria corrupção e deficiências e de dominar todos os seus vários estados. Se você não usar seu coração para examinar-se e se concentrar somente em fazer esforço no exterior, você será incapaz de descobrir os diversos estados que surgem no seu coração e todas as reações que você tem a diferentes ambientes exteriores. Se você não usar seu coração para examinar-se, será difícil para você solucionar as questões em seu coração. Amém. Por meio das palavras de Deus, podemos ver que temos de estar atentos e ser responsáveis e buscar a verdade para cumprir nosso dever. Eu era descuidada no passado. Não me esforçava para nada. Era igual quando eu estava na casa de Deus. Eu não buscava o melhor resultado no meu dever. Sempre que encontrava algo complexo que exigisse trabalho árduo, eu era negligente e irresponsável. Então sempre cometia erros em meu dever. Mais tarde eu pude entender um pouco a respeito do meu caráter corrupto por meio das palavras de Deus. E aprendi a cumprir meu dever de acordo com a vontade dele. E aí pude realizá-lo com responsabilidade e constância. Na época, o meu dever era verificar as traduções para o italiano. No começo eu era diligente e queria resolver as dificuldades que surgiam. Mas com o tempo, os documentos se acumularam e eu comecei a ficar meio desconfortável. Principalmente quando via documentos com anotações de inúmeras cores e uma infinidade de pontos finais, vírgulas, além de outros sinais de pontuação. Cada um deles tinha de ter a formatação e a colocação checadas. Eu não tinha descanso. Pensei, quanta dedicação será que eu vou ter de botar nisso? É muito esforço. Então eu não quis mais revisá-los com tanto empenho e só passava os olhos para ver se estavam mais ou menos corretos. Às vezes eu precisava acalmar a mente e me concentrar para saber se a tradução estava exata. Mas quando via uma sentença de estrutura complexa, eu fazia ponderações egoístas. É preciso muito esforço para deliberar e pesquisar cada palavra. E se eu não encontrar nada, não será um desperdício de energia? Esquece. Vou deixar outra pessoa cuidar disso. E assim, eu era muito descuidada no cumprimento do meu dever. Com o tempo, os problemas começaram a aparecer. Outras pessoas começaram a encontrar alguns erros de capitalização e de pontuação nos documentos que eu tinha revisado. E em alguns faltavam até palavras na tradução. Eu me senti mal quando eu via aquilo. Uma outra pessoa viu logo esses pequenos problemas, mas eu não os vi quando estavam bem na minha frente. E como podia haver omissões tão flagrantes?
Quanto mais eu pensava nisso, pior me sentia. Um dia depois do almoço, eu recebi uma mensagem que dizia que havia um erro primário com o singular e plural em um documento que eu revisei. Aquilo foi como uma punhalada no meu coração. Como eu pude ser tão descuidada? Como eu pude ter deixado passar um erro tão primário? Eu não tinha certeza se os outros documentos que revisei não tinham erros similares. O meu trabalho estava cheio de erros. O que eu ia fazer? No meu sofrimento, eu me coloquei diante de Deus e orei. Refleti sobre meu estado e minha atitude para com meu dever recentemente. Li uma passagem das palavras de Deus. No entanto, se você não coloca o seu coração em seu dever e é descuidado fazendo as coisas apenas da maneira mais fácil que puder, que tipo de mentalidade é essa? É uma mentalidade de apenas fazer as coisas de maneira superficial, sem lealdade em relação ao seu dever, sem senso de responsabilidade e sem senso de missão. Sempre que cumpre seu dever, você usa apenas metade de sua força. Você o cumpre sem convicção, não coloca seu coração nele. E tenta acabar logo com ele, de forma tão relaxada como se só se divertisse. Isso não causará problemas? As pessoas dirão que você faz seu dever de modo descuidado, que não se envolve. E o que Deus dirá sobre isso? Ele dirá que você não é confiável. Se um trabalho lhe foi confiado, e seja ele um trabalho de responsabilidade primordial ou de responsabilidade comum, se você não puser seu coração ou não agir à altura de sua responsabilidade, e se você não o vir como uma missão que Deus lhe deu, ou como um assunto que Deus lhe confiou, nem o assumir como seu dever e obrigação próprios, então isso vai ser um problema. Não confiável. Essas duas palavras definirão como você aborda o seu dever. E Deus dirá que seu caráter não está à altura do dever. Se uma questão é confiada a você, mas se você assumir essa atitude em relação a ela e a tratar assim, então você será comissionado com quaisquer outros deveres no futuro? Pode-se confiar alguma coisa importante a você? Talvez se possa, mas isso dependeria de como você se comportou. Deus sempre terá alguma desconfiança em relação a você e uma certa insatisfação. Isso seria um problema, não? Amém. Deus observa o coração dos homens. Cada uma de suas palavras atingiu a minha falha fatal. Aí eu percebi que fazer as coisas do jeito mais fácil em nosso dever é uma atitude negligente. E isso é falta de atenção. É ver as coisas superficialmente, sem assumir a responsabilidade. Ao me recordar do meu desempenho, sempre que algo exigia tempo e esforço, eu pegava o atalho mais rápido e mais simples para terminar o trabalho. Eu fazia o que era mais fácil, o que me poupava aborrecimentos ou me cansasse menos. Quando havia muitas palavras novas, ou pontos gramaticais ou sentenças com estruturas difíceis, eu não me esforçava muito para pesquisá-los. Eu ia pelo caminho mais fácil, marcava e pedia a outra pessoa. Quando eu via anotações complexas, ou então precisava revisar a pontuação com muito cuidado, eu dava uma olhada superficial e não via alguns problemas. Eu era descuidada e me esquivava da responsabilidade para com o meu dever e para com a comissão de Deus. Eu só pensava em evitar o sofrimento da carne. Existia algum lugarzinho para Deus em meu coração? Mais tarde li mais das palavras de Deus que diziam: para pessoas com humanidade, cumprir seus deveres igualmente bem quando ninguém estiver olhando deveria ser fácil. Isso deveria estar incluído em sua cota de responsabilidades. Para aqueles que não têm humanidade e que não são confiáveis, cumprir seus deveres é um processo muito oneroso. Outros sempre têm de se preocupar com eles, supervisioná-los e verificar seu processo. Caso contrário, causarão danos sempre que você lhes der alguma tarefa. Em suma, as pessoas sempre precisam refletir sobre si mesmas quando cumprem seus deveres. Eu cumpri esse dever adequadamente? Eu me empenhei? Ou será que eu simplesmente dei um jeito? Se qualquer uma dessas coisas ocorreu, isso não é bom. É perigoso, num sentido restrito. Significa que tal pessoa não possui credibilidade e que as pessoas não podem confiar nela. Em termos mais amplos, se ela nunca se envolve ao cumprir seu dever, se é sempre superficial para com Deus, então ela está em grande perigo. Quais são as consequências de ser conscientemente enganador? A curto prazo, você terá um caráter corrupto, cometerá transgressões frequentes sem se arrepender, e não aprenderá a pôr a verdade em prática, e nem a porá em prática.
A longo prazo, ao fazer isso, seu resultado sumirá. Isso deixará em apuros. Isso é não cometer erros grandes, mas muitos erros pequenos. E as consequências são irreparáveis. Isso seria muito sério. Amém. 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 Vendo Deus expor diante de mim a natureza e as consequências do meu descuido, eu não pude evitar sentir medo. Fazer as coisas mecanicamente em nosso dever é enganar os outros e Deus. Essa é uma atitude que é condenada por Deus. Se não me arrependesse, cedo ou tarde cometeria uma transgressão séria e seria eliminada por Deus. Quando a igreja organizou para que eu cumprisse meu dever, eu fiz um voto solene de que eu o cumpriria adequadamente. Mas quando esse dever me exigiu esforço, eu só me preocupei com a carne, temendo problemas e sofrimento. Eu era superficial e descuidada ao revisar os documentos, e por isso deixava passar até os erros mais óbvios. Isso não era trapacear? Esses pensamentos me encheram de arrependimento e culpa, então eu orei a Deus. Deus Todo-Poderoso, eu não tenho sido responsável em meu dever, mas tenho tentado enganar a Ti. Isso é repugnante para Ti. Tenho sido tão inconsciente. Deus, eu quero me arrepender. Por favor, orienta-me. Dá-me vontade para transpor dificuldades e capacidade de renunciar à carne e cumprir meu dever. Depois disso, em todos os documentos eu checava, em vários dicionários, cada palavra que achava inadequada. E perguntava aos irmãos e às irmãs ou a um tradutor profissional quando não tinha certeza, até não ter dúvida alguma. Com documentos difíceis e longos, eu não agia mecanicamente para terminar logo, mas considerava cada sentença com cuidado, repetida e detalhadamente, dando o meu melhor para aumentar a precisão da tradução. Ao finalizar um documento, eu listava os detalhes que precisava checar. E sempre me lembrava de que cada passo precisava ser cuidadosamente considerado. Checava cada detalhe ao finalizar e dava o meu melhor para reduzir o número de erros no estágio final. Após algum tempo, eu passei a ter resultados melhores no meu dever e reduzi minha taxa de erros. Graças a Deus. Uma outra irmã se juntou à equipe depois e ajudou a padronizar a formatação das traduções finalizadas. Ela me perguntava regularmente: Ei, este sinal de pontuação está certo? Qual é o problema dessa pontuação? Quando ela me perguntava demais, eu me irritava e pensava: dá muito trabalho explicar tudo. Siga o documento finalizado. Então, eu a enganava dizendo: este é o documento finalizado. Não há problema algum com a pontuação. A pontuação em italiano e inglês é basicamente a mesma. A maioria funciona como no inglês. Mas há exceções. Você tem de considerar o significado. Aí ela me perguntou: os nossos livros de referência atuais são do tipo que os profissionais usam. Eu não entendo algumas partes. Será que nós não teríamos documentos mais simples sobre a pontuação em italiano? Eu disse que ainda não tínhamos. Depois disso, eu percebi que deveria criar um documento de referência para os novatos. Mas havia sinais de pontuação demais. Teria que consultar muitos livros de referências e daria muito trabalho. Eu deixei isso de lado por um tempo. Pensei que o assunto estava resolvido. Mas quando ela tratou a pontuação em italiano, como no inglês, como eu tinha dito na formatação dela, ela excluiu todos os espaços antes e depois dos travessões em um documento com mais de 150 mil palavras. Eu fiquei atordoada quando descobri. No italiano, devemos usar espaço antes e depois de um travessão para evitar confundir os travessões com os hífens. E no inglês é diferente. Porém, eu não disse isso a ela. Fazer o quê? Ela tinha de voltar ao início e consertar um por um. Eu fiquei mal e arrependida. Odiei a mim mesma. E pensei por que eu não me esforcei um pouco para criar um documento de referência. Porque eu sempre penso na carne e receio me incomodar. Ela teve de fazer tudo de novo só por causa do meu descuido. E teria de haver uma nova revisão também. Aquilo exigiu esforço e principalmente atrasou o progresso do trabalho. Isso não foi interromper o trabalho da casa de Deus? Os sentimentos de dívida, culpa e arrependimento reapareceram. Eu tive vontade de me esbofetear. Por que eu estou fazendo isso de novo? O que há de errado comigo?
Certa vez, em meus devocionais, eu me deparei com uma passagem das palavras de Deus. Não é uma coisa dentro do caráter corrupto lidar com os assuntos de forma tão irreverente e irresponsável? Que coisa é essa? É escória. Em todos os assuntos dizem, é mais ou menos isso, cheguei perto o suficiente. Essa é uma atitude de talvez, possivelmente, chegar quase lá. Eles são superficiais, fazem o mínimo e enrolam, não veem sentido em levar as coisas a sério ou em lutar por precisão. E veem menos sentido em buscar princípios. Isso não é algo dentro de um caráter corrupto? Seria essa uma manifestação de humanidade normal? Chamar de arrogância é correto e de dissoluto também, mas para capturá-lo perfeitamente, a palavra mais precisa é escória. Tal escória está presente na humanidade de uma maioria de pessoas. Elas desejam fazer o mínimo, ver com que podem se safar, e há um cheiro de engano em tudo o que fazem. Elas enganam outras quando podem, tomam atalhos quando conseguem e detestam gastar muito tempo ou pensamento para contemplar o problema. Contanto que não sejam reveladas e chamadas a prestar contas ou não causem problemas, elas pensam que está tudo bem, então seguem enrolando. Para elas, fazer bem um trabalho não justifica o esforço. Tais pessoas nada aprendem com maestria e não se aplicam em seus estudos. Elas só querem aprender o básico e se dizerem especialistas, para continuar enrolando. Essa não é uma atitude que as pessoas têm em relação às coisas? É uma atitude boa? Esse tipo de atitude que tais pessoas adotam em relação a pessoas, eventos e coisas é, em poucas palavras, se virar. E tal escória existe em toda a humanidade corrupta. Amém. 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 As palavras de Deus apontaram incisivamente a raiz da minha falta de esforço em meu dever. Minha escória era um caso grave. Fazia tudo com uma atitude superficial e enganadora. Quando a irmã me perguntou sobre o uso apropriado da pontuação, eu não quis me incomodar. Não levei o assunto a sério e não quis responder tantas perguntas. Então a enganei, mandando que seguisse uma regra simples. E quando me perguntou sobre o documento de referência, eu poderia ter feito um para ela. Mas quando pensei no custo em termos do meu próprio sofrimento, resolvi não me incomodar. Eu estava preocupada com o aumento dos erros, mas mesmo assim resolvi continuar trapaceando. Seria perfeito eu poupar esforço e tudo dar certo. Sempre que eu não me esforçava, contava com a sorte para improvisar. Eu procurava sempre me esforçar o mínimo para fazer as coisas. Eu não fazia um esforço verdadeiro e honesto para cumprir o meu dever, considerando cada mínimo detalhe e fazendo o máximo para que não houvesse erros. Parecia que eu estava trabalhando e respondendo perguntas, mas, na verdade, eu estava enganando a irmã e sendo esperta. Como resultado, ela confiou nas minhas respostas e cometeu erros graves. E se exauriu em um trabalho infrutífero. Ela teve de refazer grandes quantidades de trabalho, o que atrasou o progresso geral do trabalho e provocou perdas para o trabalho da igreja. O princípio por trás das minhas ações, de fazer o mais fácil, o que fosse menos incômodo, era um princípio que prejudicava as pessoas. Eu usava truques mesquinhos para poupar esforço a curto prazo. Não sofri fisicamente, mas as minhas transgressões no meu dever não paravam e interrompiam o trabalho da casa de Deus. Eu prejudicava os outros e a mim mesma. Eu recebi um trabalho tão importante, mas o assumi levianamente e fui superficial, irresponsável, enganadora, descuidada e desdenhei as consequências. Eu não tive a mínima consciência. Só então notei como era grave a minha escória, pequena a minha integridade e como eu era inútil. Mais tarde eu assisti a um vídeo de uma leitura das palavras de Deus. Vamos assistir juntas? Sim. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: Se o homem não pode expressar o que deve expressar durante o serviço, nem alcançar o que lhe é inerentemente possível, e em vez disso se engana e age sem se envolver, ele perdeu a função que um ser criado deveria ter. Esse tipo de homem é considerado uma nulidade medíocre e um inútil desperdício de espaço. Como pode alguém assim ser dignificado com o título de um ser criado? Não é uma entidade de corrupção que brilha por fora,
mas está podre por dentro? Suas palavras e ações tornam vocês dignos de quem? Seria possível que esse seu sacrifício minúsculo fosse digno de tudo que eu concedi a vocês? Eu não tenho outra escolha e tenho sido dedicado a vocês de todo o coração. Mesmo assim, vocês abrigam dúvidas maldosas sobre mim e têm os corações divididos. Essa é a extensão do seu dever, da sua única função. Não é assim? Vocês não sabem que não cumpriram em nada o dever de um ser criado. Como vocês podem ser considerados um ser criado? Vocês não sabem claramente o que estão expressando e vivendo? Vocês têm falhado em cumprir seu dever, mas vocês procuram obter a misericórdia e a graça generosa de Deus. Tal graça não foi preparada para pessoas tão sem valor e baixas como vocês, mas para aqueles que não pedem nada e se sacrificam alegremente. Homens como vocês, nulidades medíocres, de maneira nenhuma são dignos de desfrutar da graça do céu. Somente dificuldades e punições intermináveis acompanharão seus dias. Se vocês não puderem ser fiéis a mim, seu destino será de sofrimento. Se vocês não puderem ser responsáveis às minhas palavras e à minha obra, seu fim será de punição. Qualquer graça, bênçãos e vida maravilhosa no reino não terá nada a ver com vocês. Este é o fim que vocês merecem ter e uma consequência dos seus próprios atos. Amém. As palavras de Deus dizem: eu não tenho outra escolha e tenho sido dedicada a vocês de todo o coração. Mesmo assim, vocês abrigam dúvidas maldosas sobre mim e têm os corações divididos. Essa é a extensão do seu dever. Essas palavras penetraram em meu coração. Deus me deu a chance de cumprir meu dever. Assim, eu poderia buscar e ganhar a verdade por meio dele, abandonar meu caráter corrupto e ser salva por Deus. Mas, em vez de buscar a verdade, eu só me importei com a carne, enganando e decepcionando Deus. Eu pensei em como Deus se tornou carne para salvar a humanidade, suportando enormes humilhações e dores, sendo perseguido pelo governo, condenado e rejeitado pelo povo. Mas ele sempre expressa a verdade e trabalha para salvar as pessoas. Com nosso calibre deficiente, somos lentos para entender a verdade. Além de não nos abandonar, Deus se comunica conosco com seriedade de cada ângulo. Ele explica todas as verdades detalhadamente. Ele conta histórias, dá exemplos e usa metáforas para nos ajudar a entender. Algumas verdades são complexas e abordam muitas coisas. Por isso, Deus as divide e as resume para nós. Ele nos guia paciente e sistematicamente a entender a verdade pouco a pouco por meio de comunhão. Podemos ver que Deus assume grande responsabilidade pela nossa vida. Mas como eu tratei o meu próprio dever? Eu achei que não valia a pena refletir e me esforçar mais. Eu não estava sendo séria e responsável ao revisar documentos. Eu segui o caminho mais fácil, sem olhar para o resultado ou as consequências. Eu estava assumindo a comissão de Deus levianamente, sem seriedade. Onde estava a minha consciência? Eu merecia a punição de Deus. Mas Deus nunca desistiu de me salvar. Ele usou suas palavras para me iluminar e guiar, me ajudar a conhecer a mim mesma e entender a vontade de Deus. Se eu continuasse preguiçosa e cumprindo meu dever mecanicamente, não mereceria viver ou ser chamada de humana. Por isso orei a Deus, Deus Todo-Poderoso. Minha escória é um caso muito sério. E eu não quero mais viver desta forma, vergonhosa e indigna. Por favor, concede-me força para praticar a verdade, para que eu possa viver uma aparência humana verdadeira e cumprir o dever de um ser criado. Amém. Mais tarde, eu li as palavras de Deus. A fim de aceitar a comissão de Deus como humano, é preciso ser devotado. É preciso ser completamente devotado a Deus. E não se pode ser indiferente, não assumir responsabilidade, nem agir com base nos interesses ou humores próprios. Isso não é ser devotado.
Ao que se refere ser devotado? Significa que, enquanto cumpre os seus deveres, você não é influenciado nem constrangido por humores, ambientes, pessoas, questões ou coisas. Eu recebi essa comissão de Deus. Ele a deu para mim. É isso que devo fazer. Portanto, eu a farei considerando-a como um assunto pessoal e de uma forma que renda bons resultados com atenção especial em satisfazer a Deus. Quando tem esse estado, você não está sendo apenas controlado pela sua consciência. A devoção também está envolvida. Se você estiver satisfeito em simplesmente fazê-lo, sem a ambição de ser eficiente e alcançar resultados, se sentir que basta simplesmente empenhar algum esforço, então isso é o padrão da consciência e não pode ser considerado devoção. Quando você é devotado a Deus, esse padrão é um pouco mais alto que o padrão da consciência. Então isso não é mais só uma questão de empenhar algum esforço. Você também precisa pôr todo o seu coração nisso. Você precisa sempre considerar o seu dever como seu trabalho a fazer. Assumir fardos por essa tarefa, sofrer repreensão se cometer o menor erro ou for um tanto desleixado, sentir que você não pode ser esse tipo de pessoa porque isso o torna muito indigno de Deus. Pessoas que genuinamente têm bom senso cumprem seu dever como se fosse o seu trabalho a fazer, independentemente de alguém estar supervisionando. Não importa se Deus está feliz com elas ou não, e não importa como Ele as trata. Elas sempre exigem muito de si mesmas para cumprir seus deveres e completar a comissão que Deus lhes confiou. Isso se chama devoção. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram uma senda de prática. Não podemos seguir nossas vontades e preferências em nosso dever fazendo o que quisermos. Não podemos fazer às pressas e de qualquer jeito algo que exige trabalho árduo. Mas sim tratar o nosso dever como uma comissão de Deus, como nossa própria responsabilidade. Devemos investir esforço e reflexão na busca por melhores resultados. Mesmo sendo difícil, sendo supervisionados ou não, devemos sempre cumprir o nosso dever com coração, mente e força plenos. Isso. Quando reconheci isso, eu orei a Deus, desejando me arrepender e praticar de acordo com as palavras dele. Mais tarde, eu tirei um tempo para criar um documento sobre o uso da pontuação em italiano, para referência dos novatos. Depois disso, eu resumi os problemas mais comuns encontrados nas traduções e listei tudo o que exigia atenção. E eu checava isso durante a revisão para que nada fosse esquecido. E quando um irmão ou uma irmã me perguntava algo sobre o dever deles, eu não dava uma olhada superficial e inventava alguma resposta. Mas eu considerava a pergunta com cuidado, aplicava os princípios e buscava conhecimento profissional para poder responder. Quando eu não entendia algo por meio de esforço verdadeiro, com a iluminação e a orientação de Deus, aos poucos eu ia entendendo. Graças a Deus. Também refleti muito sobre os meus motivos incorretos em meu dever. Sempre que encontrava dificuldades e queria negligenciá-las, eu orava a Deus para renunciar à carne. Para que eu pudesse resolver esses assuntos com o esforço necessário e sincero. Minha atitude em meu dever foi corrigida significativamente. Eu estava enrolando menos. Eu me tornei capaz de cumprir o meu dever de maneira constante. Essa minha transformação foi resultado do julgamento e castigo de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo isso é julgamento e castigo de Deus. Graças a Deus.